Salve, salve galera, André Brito aqui pra gente dar início a mais um Endcast, o podcast da felicidade. Eu fico muito feliz que você tenha clicado aí pra assistir esse episódio. Eu tenho certeza que a gente vai se deliciar aqui com muita história boa hoje. Até porque hoje a gente tá com um cara aqui que vou até pegar a cola, hein? O marido da Denise Siqueira, que, palavras dele, tá, Denise? Parceira de vida dele há 11 anos. Ela que é nutricionista das boas, especializada em nutrição esportiva. Ou seja, ela tenta colocar ele na linha todo dia. Mas ele mesmo falou, com pouco sucesso. Ele que também é o filho do seu Antônio. Seu Antônio tem 76 anos e é o maior exemplo dele que está aqui hoje, né? Seu Antônio é filho de imigrantes italianos, nasceu na roça e veio para a cidade ainda moleque. Um cara raiz, sabedoria pura, seu Antônio. Isso são as palavras do seu filho, tá? Ele também é filho da dona Nilza, que é o maior tesouro da vida dele. Ela é amorosa, coração gigante, dessas que abraça o mundo. Veio de São Tomás de Aquino para Franca, ralou com pesponto a vida inteira e hoje, aposentada, dedica-se com alegria à nobre missão de mimar os netos. Que missão boa, hein? E admirável, né? Dona Nilza, palavras dele também, viu? E ele que é irmão do Thiago Vioto. O Thiago é o frontman da banda The Wanteds, uma lenda do rock clássico aqui em Franca e região com mais de 25 anos de história. Já foram até eleitos melhor banda cover dos Beatles, cara. Que top, hein? Do Brasil. Do Brasil. Top demais, não é pouca coisa mesmo, não. Então, Thiagão, tem um fã seu aqui também, viu? E o Thiago também é pai, né, do Antônio, do Ângelo e do Santino, 3 moleques incríveis que colocam alegria e bagunça na vida do nosso convidado aqui, do melhor jeito possível. Ele ainda tem como enteados o Leandro, o Luiz Gustavo e o Lucas. Falou com muito orgulho dos 3 aqui também. Então, eu quero que vocês recebam com muito carinho aqui no Endcast. André Vioto, seja muito bem-vindo, meu xará. Fala, xará. Beleza? Prazer em estar aqui, finalmente, né? Finalmente, conseguimos, né? Sou um fã aqui do podcast aqui. Que honra, irmão. Já vi vários amigos meus aqui, né? Adoro ficar assistindo o Israel falar as borrachas dele aqui. O famoso Montanha. O famoso Montanha. E legal, cara. Legal que tá a primeira vez aqui. A primeira vez, acho que num podcast como convidado, né? Que massa, cara. Honra nossa. Tinha um podcast, então tô acostumado a estar do outro lado, né? Então, hoje tô aqui como convidado do Andrezão, Xará. Amigos de faz tempo, né? Só que agora que a gente tá se encontrando, né? Verdade, cara. A gente se conhece pelas redes sociais, conhece através de outros amigos em comum. Os meus amigos em comum, família. Descobrimos mais alguns aqui hoje, né? Se procurar, tem muita gente aí. Com certeza. Obrigado por você ter aceitado o convite, encontrado um tempo também para estar aqui, que eu sei que além da gente ter a semelhança aí do nome, a gente tem a semelhança de um cargo também, né, de gestão, que consome bastante tempo e energia da gente, né, irmão? Nossa, hoje, vamos falar, né? Você tem 100% de bateria. Vamos falar que ela consome 110%, né? A gente que trabalha com gestão, na hora que você vê, você está gerindo dentro de casa, você está gerindo na casa dos seus pais, né? Mas como eu te falei, né? Quando a gente faz isso com amor e felicidade, tudo fica mais fácil, né? A gente encontrar aí um meio de fazer isso, de impactar a vida das pessoas, né? E o resto vem aí de acordo que quanto mais a gente faz, quanto mais você doa pro próximo, você vai ser recompensado, né? De certa maneira. Sem dúvida, concordo em gênero, número e grau. E falando em felicidade, vamos aproveitar e embalar aqui, né? Para eu já te fazer a pergunta clássica do Endcast. Conta para mim, pra galera que tá assistindo de casa aí, o que é felicidade para você, André? Cara, felicidade para mim é eu poder acordar todo dia com saúde e estar próximo das pessoas que eu amo, né? Poder impactar, melhorar a vida de muita gente também. Ter a vida melhorada por algumas pessoas, né? Então, felicidade é se acordar todo dia com saúde, viver, né? Poder seguir em frente,
Aí, e em busca de algo que a gente não consegue entender, assim, você não tem... A busca da felicidade, ela é eterna, né? Às vezes as pessoas falam, né, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, a gente tem a humildade de falar que a gente não sabe exatamente como que vai ser. Então você fica em busca de um propósito que é por fé mesmo, né? Você segue a sua intuição e seu coração. Então, felicidade para mim é acordar com essa missão todo dia. Uau, fantástico, cara. E dá pra sentir que é genuíno isso, né? Algo que você literalmente brilhou os olhos aqui pra falar, né? Então, dá pra ver que vem do coração mesmo que você tá dizendo aí. Todo dia, né, cara? O desafio hoje, né, principalmente a gente em gestão, né, é acordar motivado, né? E hoje a gente vê a maioria das pessoas aí se manter motivado, né? Hoje na vida tem muita coisa que para desmotivar a pessoa, para a pessoa sair do caminho, para a pessoa igual a gente hoje com as redes sociais, o povo olha muito a grama do outro, né? Então, o sinônimo de felicidade se perdeu um pouco, porque ele fica lá assistindo a vida, a falsa vida do outro que ele posta Só ali, um momento bom, né? no dia a dia, e fica às vezes perguntando por que eu não tenho aquilo, quando ele nem sabe, né, se a pessoa tem aquilo de verdade, né? E eu acho que nos dias de hoje tá cada dia mais complicado, né? Até a nossa geração, acho que ela viveu um pouco, né, as duas fases, a gente está conseguindo enxergar isso, só que a gente viveu uma fase anterior que a gente enxergava a felicidade nas coisas simples. Correr na rua. Correr na rua, você ter um amigo que você gosta dele simplesmente porque você gosta. Não é igual hoje, você vê, tem muito a troca de interesses, né? Então, você estava com alguém ali, com seus amigos, a sua turma, simplesmente porque você se identificava, né? Não porque você queria fazer parte de um clã, de algo, né? De uma sociedade. E hoje o que eu vejo muito é isso, né? Então as pessoas, principalmente a geração mais nova, eles estão se perdendo um pouco nisso. As coisas os valores estão se perdendo um pouco, né? Então, e o nosso papel é trazer de volta, a gente mostrar sentido nessas coisas que a gente vivenciou, né? Então, você vê felicidade nas pequenas coisas, né? Igual eu falo que simplicidade, hoje, para mim, é a última moda em sofisticação. Fantástica essa frase. Não é? Porque... Fantástica. A gente pega... até na tecnologia, você pega... O telefone ele se desenvolveu para quê? Para ele ter um botão só. O mais simples possível. O mais simples possível. Né? Dentro disso tem várias evoluções, mas você está tornando um processo intuitivo ali, né? E por que não fazer isso na vida? Deixar as coisas mais simples. Deixar as coisas mais simples, sem peso. Por que vamos supor, eu estou num cargo de gestão hoje, por que eu não vou olhar as coisas boas que eu tenho? Ou vou ficar pensando lá nos próximos 4 anos, na promoção que eu quero ter, eu só vou ser feliz lá. Quando eu for o diretor-geral da Operação Brasil. Eu só vou ser feliz quando eu ganhar X. Eu só vou ser feliz quando eu ter conhecido todos os continentes. Não, você enxergar a felicidade no que você pode fazer hoje. Verdade. Igual, eu vejo felicidade acabo o sábado, minhas obrigações ali, eu vou fazer minha barba, 2 horas da tarde, eu vou tomar uma cerveja num barzinho na rua debaixo da casa da minha mãe, onde eu vejo meus amigos de infância. Felicidade total, né, cara? Isso é felicidade. Você conseguir... E coisas alcançáveis também, né? Tangíveis, que você pode fazer todo dia. Porque você precisa ser feliz todo dia. É até meio clichê, mas é aquela história de que a felicidade está muito mais no caminho do que no destino final, né? Se a gente ficar procurando o destino final, quando a gente chegar lá vai ter outra coisa que a gente quer e a gente vai resetar ali aquela vontade de chegar naquele outro lugar e só vai ser feliz quando chegar naquele outro lugar. Então, no final das contas, não vai ter valido a pena, né? Não vai ter valido a pena. E você tem uma vida, né? Você vai passar... e a felicidade é um sentimento tão bom, assim, de sentir e passar para os outros. E a partir do momento que você
a gente que trabalha com gestão, você vê, você impacta a vida de alguém, você muda, às vezes, a vida de alguém, você muda a visão, o jeito que uma pessoa enxerga a vida, e aí você vê que você teve participação nesse processo, é muito enriquecedor, é muito... Não tem preço, né? Então tem gente que, igual eu, sou uma pessoa que eu gosto mais de dar do que receber. Então, eu tenho mais prazer em comprar um presente para você e ver que você ficou muito feliz com aquilo do que às vezes ganhar um presente. Coisa. Eu sinto a mesma coisa, cara. É muito gostoso quando você percebe que a outra pessoa ficou melhor por sua causa, né? Exatamente. Eu também tenho essa parada, assim, de me alimentar com a felicidade do outro, assim. Quando eu percebo que o outro ficou bem feliz com alguma coisa que eu pude proporcionar, pra mim não tem preço. Eu escutei isso essa semana, inclusive. Na quarta... Já tô até confundindo. Não sei se foi, acho que foi na terça. Eu fiz uma live com uma colega de profissão que mora lá nos Estados Unidos. Uhum. Cara, foi surreal a conexão que a gente teve. Ela ficou muito feliz com a oportunidade. Eu fiquei muito feliz de ver ela feliz e contagiou todo mundo que estava na live, sabe? Eu hoje escutei uma das pessoas que assistiu falou assim: André, dava pra ver o brilho no seu olho, cara, você falando com ela. Então, assim, é algo que me faz muito feliz também. Poder compartilhar com os outros, né, da felicidade dos outros, me alimenta de felicidade também. Não, e é legal, né? Igual hoje, em pleno século XXI, né? Você pega o André, né? Você tem minha idade, 40, 41 42. anos. Aí você trabalha com gestão há, sei lá, 20 anos. Na gestão, quase 15. 15 anos. Aí você peraí, deixa eu tirar um momento aqui que eu quero falar de felicidade. Eu quero, em meio, né, hoje a gente fala os especialistas em tudo na internet, né? Então você tem coach para tudo, para ativar o seu potencial, o cara que... Para ser milionário, fazer 7, não sei quantos dígitos em tantos dias. Trabalha enquanto os outros dormem, aquela coisa, acorda de manhã e toma um banho gelado em nada, 200 metros, que você vai ativar o seu potencial. Não, simplesmente eu vou falar de felicidade. É isso, irmão. Aqui, amplificar um pouco do que eu vivo para mais pessoas, né? E eu sinto a mesma necessidade, assim, né? Hoje eu tenho uma equipe, né? E eu queria falar para mais pessoas. Então, a ideia do podcast, eu acho legal que você consegue transmitir a mensagem para outras pessoas que não estão no seu dia a dia ali, às vezes não trabalham com você. Então, se a gente não tem tanta oportunidade... E é surreal a gente ter a oportunidade de bater um papo desse, trocar uma ideia sobre algo que a gente acredita de fato, e isso aqui ficar gravado para quem quiser acessar, né? Também nós não vamos obrigar quem não quer assistir, não é igual uma grade de programação de TV aberta, né? Você é obrigado a ver aquilo que tá passando. Mas quem me conhece aí, assista. Sou obrigado a assistir e curtir aí. Inscrever no canal. Inscreve no canal, entra na página do Endcast. É isso aí. Mas eu acho surreal, cara, essa ferramenta. Eu sou apaixonado em podcast há muitos anos, quando ainda não era moda. Porque tem isso agora, também tá na moda, né? O que é bom, na minha opinião. Tomara que continue na moda por muito tempo. Porque quando eu comecei a consumir, eu consumia Café Brasil com Luciano Pires. Nós estamos falando de 12 anos atrás ou mais, né? Tinha poucas opções de podcast. Quando você ia escutar, assim, tinha quase que um por nicho, né? Hoje em dia, vocês têm um menu infinito ali nas plataformas de podcast. Hoje você vê, você tem acesso vamos falar, a material, até o cara que antigamente a cultura ela chegava para poucas pessoas, só quem tinha acesso, o cara que tinha acesso a comprar bons livros, o cara que tinha uma boa educação, né? Hoje, na internet, você pode encontrar tudo isso, né? Você vai ali em um podcast, você consegue ver N assuntos, né? Igual, eu lembro que na minha adolescência, eu gosto muito de música, né? Então, eu tenho uma banda, tal, né? Que a gente... aquela coisa de infância, né? E aí, pra gente ir atrás de informação musical, a gente tinha que ficar indo em bancas de revista, comprando revista,
pegar informação. Aí hoje, cara, eu vejo podcast sobre a música mais extrema, escondida lá na Nova Zelândia. Tá aqui, né? Tá Na palma da mão, literalmente. No podcast. Então, esse acesso à informação é o lado bom, né? Também aí da inclusão digital. A gente falou aqui como a sociedade tá ficando um pouco doente, né? Mas também tem um lado bom, né? A informação tá chegando mais rápida, né? Então, eu acho que a juventude, se eles entenderem aí que a gente tá aqui de passagem, né? E a gente tende a ter pessoas mais esclarecidas aí. A gente tende a ter um mundo um pouco melhor aí. Usando as ferramentas para essa finalidade, né? Usando do jeito exatamente melhor que pode ser usado, né? Você falou duas coisas que eu quero aproveitar aí pra gente aprofundar um pouquinho mais, só para não perder aqui. Uma é da motivação e outra da gente a nossa geração ter vivido, né, duas realidades completamente diferentes. Pegando essa questão da motivação, né, que você falou que você hoje é um gestor comercial, tem uma equipe de vendas, né, que segue o seu ritmo, né, segue as suas orientações. E eu achei muito legal você trazer essa reflexão que a motivação é algo necessário, né? Isso durante muito tempo foi tabu. As pessoas falavam que uns apaixonados por motivação, outros falavam que não, que cada um tem que se automotivar. Como que você faz, cara? Que ferramenta que você tem para motivar a sua equipe? Assim? O que você acha que funciona do ponto de vista de gestão comercial versus motivação? Acho que a primeira coisa, você tem que ter tentar ter um olhar clínico para a particularidade de cada um. Você tem que saber entender, se pôr no lugar do colaborador, né? Então, entender como que ele é, por que que ele é assim, qual foi a criação, o que que ele chegou, né, para ele ser dessa maneira, ele ter essa visão de vida, essa visão, e se pôr no lugar dele para falar, deixa eu ver por que que ele pensa assim. E aí você vai entendendo cada ponto. Igual, às vezes, tem muito colaborador que, às vezes, você vai identificar carência. Você vai identificar um cara que talvez quer fazer valer a opinião dele, porque talvez a vida inteira a opinião dele não se valeu dentro de casa. Às vezes, ali no ambiente que ele estava inserido. Então, primeiro, a gente tem que tentar conhecer pessoas. Você entender como que cada um é. Então, eu acho que a partir do momento que eu comecei a fazer isso, que eu não quis seguir uma cartilha, eu segui mais a minha intuição, o que eu acreditava, acho que as coisas começaram a ficar mais fáceis, né? Porque a gente vem de uma escola que o gestor, você tem que ser duro, né? Você tem aquela coisa do gestor, o carrasco, né? O chefe, o boss, né? E hoje a gente mudou até como a gente classifica. A gente fala em gestão, a gente fala em gestor. Liderança. Né? Então você não... hoje, se você referia a um cara como... meu chefe é até uma maneira mal educada, né? Se bem que eu tenho apelido de chefão, cara. Eu acabei de ficar preocupado agora. Chefão. Na minha equipe me chamam assim. Mas é uma cultura da empresa também, então não tem nada de pejorativo não, nisso. Mas é legal. Tipo, tem N apelidos aí. também. Mas, então, cara, isso com o andar, né, com a evolução, melhorou muito. Né? E hoje, né, a gente está falando aqui, nós somos gestores, a gente está aqui falando simplesmente em meta, está falando em ganhar e vencer, a gente está falando em felicidade, né? Porque a gente sabe que essa é a ferramenta para você chegar onde você precisa. Talvez o colaborador nem chega, às vezes, onde ele precisa, porque talvez ali não é o lugar dele. E se você aplica essa motivação diária, se você conversa, você tenta entender o universo do cara, você tende a ativar o melhor potencial dele. Que seja para aquela vaga, ou seja em outro lugar. Mas você ajuda ele a identificar isso. Né? Você hoje lidera quantas pessoas? Eu lidero... Hoje minha equipe direta tem 6 pessoas, mas a gente está dividido em vários
Então tem a equipe de repasse, a gente tem a equipe de obras, então tá tudo ligado diretamente, né? Então eu tenho a equipe de terceiros. Então ali hoje nós somos ali só na equipe comercial são 25 consultores, né? E quatro gerentes, né? Aí a gente tem toda a parte de repasse ali, nada ali a gente está com mais de 50, 60 colaboradores. Caraca. Ali. Diariamente. Querendo ou não, você interfere, né, Sim. no dia a dia dessas pessoas todas. E né? quando, né, a gente ocupa um cargo de liderança, a gente tem que entender o papel da gente. Né? E eu sempre levei para esse lado, entender que eu tenho que fazer a vida das pessoas melhor. Né? Às vezes até sendo um cara engraçado, sendo um cara brincalhão, sendo, igual eu costumo falar, eu sou o gestor punk rock, né? Então, o cara que gosta de rock, que tem dificuldade em usar roupa social. Os caras brigam comigo, né? Que eu sou aquele cara que gosta das camisetas pretas. Nossa, é bom, hein? Você gosta de camiseta? Cara, porque eu não perco tempo tendo que escolher alguma coisa. Deixa eu gastar meu poder de decisão. Hoje é raridade eu estar com uma que não é preta, porque via de regra eu vendo de camiseta preta também. Não, eu né? se deixar é jeans e camiseta preta. Nossa, é bom demais. Todo dia. Ando igual o Danilo Gentili. Mas pro trabalho tem hora que a gente tem que... Aí eu tenho que vestir a armadura diária. Mas a gente brinca muito, né, com isso, né, que hoje o mundo corporativo, por mais que tá evoluindo bastante, né? Você vê, acho que no seu ramo antigamente a galera não podia nem usar barba. Não, até hoje ainda tem. A empresa onde eu trabalho, a gente não pode usar barba. Tem algumas empresas que a galera não pode dobrar a manga da camisa. Tem tudo isso ainda, cara. Ainda é presente isso. Eu fui me libertar um pouco, assim, eu trabalhei muito tempo na hotelaria, né? Então, você tem que ser impecável, né? Aquela coisa, barba feita, gravata, né? Tatuagens não à mostra, né? Eu, pra tatuar o braço, eu esperei quase que 38 anos, né? Aí foi agora sim. Libertador. Mas não sei ainda, né? Vai que no futuro eu tenho um chefe que não gosta. Um chefe, né? Um chefe, nesse caso vai ser um chefe, né? Mas tá cada vez mais comum, graças a Deus, que as pessoas quebraram um pouco esse tabu, né? A gente tá evoluindo muito, cara. Hoje, você vê aí, até no mundo corporativo, virou moda, né? Essa coisa da camiseta preta. Isso virou. Faria Lima em São Paulo, é todo mundo de calça bege e camiseta preta e tênis Vans, né? Coisa, padrãozão, o uniforme do Faria Lima, né? E o coletinho, o puffer. Pode estar o calor que for. Pode estar o calor que for, o cara tá lá, né? Bem estereótipo do Faria Limer mesmo. E esses 6 que estão na sua gestão direta, você contrata PJ ou CLT? PJ. E tem uma particularidade nisso aí, né, cara? Porque liderar CLT se respalda em uma série de... Como é que eu posso dizer? Opa, tá gritando aqui a campainha. Quando você está liderando uma equipe de CLT, você tem uma cartilha da empresa que te ampara, né? Quando você está liderando PJ, em tese, o PJ tem muito mais liberdades, né? E você, mesmo assim... precisa liderá-los. Você tem que né, seguir cara? uma cartilha, né? Você está representando uma marca. E aí você tem que convencer o cara de que ele tem que fazer aquilo porque ele quer fazer, não porque ele é obrigado a fazer, né? Exatamente. Eu acho que é até mais difícil, não é? No nosso caso, a gente tem que ativar uma veia empreendedora, né? Da pessoa. Então, a gente trabalha muito isso, né? A liberdade, né? Do colaborador, né? Chegou a sua hora de empreender, seus ganhos dependem de você, né? Você está tendo a oportunidade aqui de talvez falar um salário que talvez o mundo corporativo, se você fosse esperar para chegar nesses ganhos, talvez você esperar a sua carreira inteira. Né? Então, o cara tem uma oportunidade ali, né? No PJ, né? E hoje, por mais que não está fácil, né? A contratação de mão de obra está cada dia mais difícil. A gente vê aí hoje os empresários. Então, cada dia a gente está investindo mais em cultura, né?
Então, para trazer, para poder passar um pouco disso. Porque às vezes a pessoa, em 3 meses, que ele tenta ali ser um PJ, ele não vai entender a cultura. Ele precisa de um tempo. Né? Então, às vezes o cara não se dá a chance de se tornar, né, algo ali dentro daquele ambiente, né, do nosso ambiente ali de vendas. Então, hoje, você contrata um consultor, aí às vezes ele tá consultor, mas ele não é ainda. Entendeu? Então aí a gente vai fazer um trabalho de cultura, com treinamentos, né? E aí é a hora de a gente mostrar o que para ele talvez ainda é alcançável. E aí quando ele atinge, cara, aí você deixou a abelhinha do mercado imobiliário picar ali. Não tem volta, né? Não tem volta. E acho que na hora que ele começa... Isso é achismo, nunca trabalhei nesse ramo, mas acho que na hora que ele começa a sentir o gosto também das conquistas que ele pode ter, né? Tanto financeiramente, mas acho que até do ponto de vista assim, do círculo de pessoas, né, que ele vai começar a atingir, de conversas que ele vai passar a ter, ambientes que ele vai passar a frequentar, né? E se a gente vende todo, né, você fala uma palavra em inglês, é o environment, né, que é o ambiente ali, Sim. né, que a gente, o cara ele vai entender aquele universo só ele estando ali, então ele tem que se dar a chance, né, de viver aquilo. Então, hoje, o que acontece? As pessoas, elas... Hoje, o duelo ali entre CLT versus PJ é ele talvez querer o que é garantido. O pouco garantido, às vezes, vale mais do que o poder ter muito. E aí ele não se dá a chance. Entendeu? Tem até algumas pessoas que chamam de a gaiola de ouro, né? Que o CLT às vezes é isso, né, cara? Ele coloca uma série de benefícios e uma pseudo-segurança que fazem o cara falar, não, aqui tá legal pra mim, né? Que daqui eu não posso sair porque eu tenho garantia, eu tenho benefícios. Eu costumo falar, né, até que se o Steve Jobs ou o Zuckerberg tivesse nascido no Brasil, eles tinham passado num concurso e não teria acontecido, sabe? Não existiria iPhone, nem Facebook, Instagram. Então, eu acho que talvez ele teria virado, sei lá, qualquer, não sei, porque se vende muito isso, né? Você pega os nossos pais falavam o quê? Você tem que estudar para você ter um bom trabalho. Se fosse para me trilhar o caminho que talvez meus pais queriam, que eles tinham acesso, eu teria feito o Senai e aprendido a cortar, né? Que era o máximo. O máximo, né? E eu lembro, né? Meu pai sempre teve fábrica de sapato, fabriqueta, né? Em casa, minha mãe pespontava o sapato dele, ele sempre fabricou pouquinho e tal. Chegou a ter uma fábrica um pouco maior, depois não quis crescer mais, sabe? Ele foi aquela coisa... Estagnou. Falou, quero isso aqui, eu não preciso de mais, eu quero criar minha família e tal. Meu pai é meio um franciscano, assim, né? Do mundo corporativo. Mas graças a Deus... Boa comparação. Graças a Deus ele criou uma família com isso, né? Então, fazendo um sapatinho ali em casa e tal. E aí o que acontece? Pra gente, aquilo era o máximo, né? E aí, quando eu entrei numa fábrica de sapato, eu fiquei 2 dias e meio, cara. Foi o tempo que você aguentou ficar ali. Aquela coisa, sabe, eu não conformava. Falei, será que eu vou passar 5 dias da minha semana trancado, cara? Tipo, não poder ver o céu, né? Não poder ver o céu, tal. Aqui eu sou um cara que gosta de conversar, de falar. Eu consegui ficar 2 dias e meio. Né? Aí eu cheguei e falei pro meu pai, cara, não vai rolar. Só que, eu já arrumei uma outra coisa. Eu tinha arrumado meu primo me arrumou um trabalho no McDonald's. E aí eu fui, lá eu gostei. Porque você tinha contato com gente. Eu lidava com gente e tal.
Mesmo que, às vezes, dentro de uma cozinha, fazendo atendimento. E aí veio o gosto, né? A paixão pelo comercial, o balcão. O balcão é foda, né? É. Depois que você tem esse acesso... Eu até arrepio, cara, na hora que eu falo, né? E isso com 16 anos de idade, né? O primeiro emprego ali, né? Por mais que eu ajudava o meu pai ali, cortava linha desde pequeno. Nossa, você vai ganhar... Eu vou te dar uma bicicleta, mas você vai ter que me ajudar nisso aqui. Aí você cortava a linha lá pra minha mãe e tal. Ah, você vai ganhar uma bola de futebol. Ó, você vai ter que me ajudar. Então, sempre com aquela obrigação, né? E aí eu lembro, né, que no primeiro emprego, a primeira coisa que eu quis fazer é assumir uma conta lá de casa. Falei, o telefone é meu. Olha que massa isso, Né? né? Então... E por iniciativa sua. Por iniciativa e necessidade também, né? Pra desafogar os pais ali, né? Também. É naquela época que a gente ligava para as pessoas. Tipo, uma linha de telefone custava o preço de um carro. Era mesmo. Era um bem, né? Era um bem. Tinha gente que alugava de telefone, né? Tinha os bolsões, né? E aí, aí no McDonald's, né? Eu comecei a ter gosto por isso, né? Aí um amigo meu me chamou para ir trabalhar numa gráfica rápida, né? Que ficava ali na Unifran, né? Então, aí já começou aquele contato com o meio universitário ali, né? Tal. E de novo no balcão, né? E aí, essa veia comercial foi... Lá eu já comecei... Tipo, eu tinha um cargo, né? De gerente da gráfica. E aí eu comecei a trazer meus amigos, né? Aí foi quando começou aquela coisa de... começar a impactar a vida dos outros. Deixa eu pegar um amigo meu que está trabalhando numa fábrica e trazer ele para cá. Ele quer isso, né? E aí eu comecei a trazer todos os meus amigos para trabalhar comigo, né? Até vários dos nossos amigos já chegaram a trabalhar comigo, né? Que legal isso, cara. Dos meninos, né? E aí e o balcão, cara, ele te dá uma rapidez, assim, porque às vezes você pega um cliente, ele entrou dentro do estabelecimento, o que seja, você tem ali minutos para você traçar uma estratégia de venda. É muito rápido, né? O cara entrou dentro do seu estabelecimento, ele olhou ali o que ele vai comprar. Você já tem que fazer a leitura do perfil e... Tem que fazer a leitura, igual... E hoje, a gente negociando um bem de maior valor, você tem tempo, né? Ninguém decide que vai comprar um imóvel de 1.500.000 do dia para a noite. Então, você tem tempo para você mostrar os benefícios, trabalhar, né? as objeções, mostrar os ganhos, né? Você fazer um estudo, né, todo. Né? Então, eu costumo falar que eu gosto de contratar muita gente que veio no balcão. Para mim, e o cara do balcão, normalmente, você fala, anda em linha reta. É aquele cara que vai andar rapidinho, sabe? Que tá sempre com um monte de coisa para fazer, sabe? Então, começou aí, cara. E eu não tinha ideia que eu gostaria tanto. Na minha cabeça, talvez, lá no início, eu queria fazer outras coisas, né? Queria, sei lá, jogar bola, ser campeão de BMX, né? Vocalista de banda de punk rock, né? Que eu tento ser até hoje. Tenta é bondade sua, é modéstia sua. Não, a gente tenta. Cara, que incrível. Incrível mesmo, assim. Acho que, no fundo, a sua carreira, né, profissional, hoje, ela é construída com base em coisas que você foi identificando que você gosta desde sempre, né? Pessoas... essa veia de ajudar as pessoas também, né? De transformar a vida das pessoas, teve sempre aí, né? E às vezes querer, né? Quem a gente gosta tá perto da gente, né? De uma certa maneira, ou quem a gente acaba de conhecer, trazer para perto. Né? Então, eu costumo falar, essa coisa que às vezes ali a gente volta a falar dos coaches, né? Seu envolvimento tem que ser extremamente profissional. Né? Cara, pelo amor de Deus... Se você não dá um pouco, se você não doar um pouco mais pra a gente tá falando de relacionamento de pessoas, se você não doar um pouco mais, fala, não, aqui são os meus limites ao mundo corporativo. Você não vai ter sucesso. Nossa, acredito total nisso. Eu não sei fazer diferente. Eu também não sei. Alguém tem que me ensinar. E eu nem sei se a gente consegue aprender a ser diferente, porque eu já convivi com pessoas que tentam
E até conseguem separar muito bem a vida pessoal da vida profissional. Mas a sensação que eu tenho é que você não conhece a pessoa de fato. Exatamente. Você conhece um personagem. Né? Aquela coisa, você conhece aquele personagem que tá ali das 9 às 18. E é estranho, cara. Parece que você tá lidando com uma pessoa meio vazia, assim, né? Exatamente. Você não consegue acessar o que ela tá sentindo de fato, né? E para mim é uma coisa que, quando eu não consigo fazer uma leitura, cara, um negócio que vai me incomodando. Como gente que não passa nenhum sinal assim, de emoção. Lidar com gente um pouco mais fria, né? É bem difícil. É bem difícil. Pra mim também é. A gente trabalha no meu ramo, a gente visita médicos, né, cara? E alguns deles têm uma maestria em separar, né, a vida pessoal da vida profissional. E são os mais desafiadores, porque você não consegue fazer uma leitura se o que você falou fez algum sentido ou não, se você agradou ou desagradou, né? Você fica sempre naquela dúvida. Andrezão, voltando naquela outra parte lá do que você falou lá no início, que eu queria aproveitar pra gente explorar aqui também, que é o fato da nossa geração aí, os década de 80, né, principalmente, e até alguns do comecinho de 90 ali, a gente experimentou o analógico, a gente corria na rua, né, eu pelo menos fui ter acesso a videogame eu jogava na locadora, né? Tinha que pagar uma hora da locadora. R$1 a hora, 50 centavos meia hora. Computador, cara. O primeiro computador que eu tive entre aspas, assim, foi quando eu já trabalhava. Eu também. Cara, eu fui comprar meu primeiro computador, eu tinha, acho que 20 anos de idade. Não, e esse que eu usava não era meu pessoal, assim, eu usava um computador da empresa na empresa, não tinha em casa, entendeu? E aí eu fui ter, depois de muito tempo, já casado, eu fui ter computador, então assim, a gente realmente viveu o analógico, né, de verdade. Você falou de telefone fixo, né? Eu trabalhei em loja de CD, então as pessoas iam numa loja para comprar um CD com 20 músicas. Caraca. E hoje em dia você tem uma infinidade de músicas aqui na palma da mão no Spotify, né? Então, assim, a gente experimentou esse analógico. E também vivemos o início do tecnológico, né? O início do digital, da migração dessas nossas brincadeiras, né? Que eram sempre ali no pega-pega e pique-esconde. Tocar campainha e sair correndo. Nossa, esse era melhor pra mim. Era melhor. Quando queria chegar mais cedo em casa das baladas, saía tocando campainha e a turma tinha que correr, né? Nossa, quem nunca, cara? Fiz algumas vezes. Mentira, mãe, não fiz não. Só umas 800 vezes, né? Enfim, e aí a gente foi experimentando esse início do digital, né? De ter o celular, né? De falar com a pessoa em qualquer lugar que ela tivesse. E hoje em dia a gente tem isso aqui, né, cara, que consome uma boa parte do dia da gente, que você está conectado em tudo. Hoje a gente tem que fazer a rota contrária. A gente tem que tomar cuidado para você não perder tanto tempo com isso, né? Pra você não ficar consumido. Ficar viciado também, né? E aí, quando a gente se depara com as novas gerações que já nasceram no digital, você tem lá os meninos que você comentou na fase dos 20 ali, né? Que é outro raciocínio, né, cara? Eles já olham para um equipamento e já sabem usar, né? A gente tem que ficar estudando. Né? De que forma que você acha, né, que a gente pode contribuir tendo experimentado os dois mundos? Cara, eu acho que a gente pode trazer a experiência do viver a experiência, né? Você trazer a pessoa para viver a experiência realmente. E isso muito em relações, né? Vamos falar hoje. Talvez essa geração mais nova, eles não vivem tão intensamente os relacionamentos, que sejam com os pais, com os irmãos, com os amigos. Eles não vivem isso, porque ele vive uma coisa amplificada. Assim, ele tem um amigo aqui, outro lá do outro lado, eles conversam através do WhatsApp. Então, cadê aquela necessidade de falar, nossa, eu vou lá na casa do meu amigo ver ele, porque eu preciso falar com ele. A gente tinha muito isso, de chegar na casa do outro sem avisar, né? Não tinha como, né, até avisar. A gente tinha mais ou menos ali um horário que você sabia
né, o schedule do cara, chega da escola a tal hora, chega do trabalho e a gente fazia isso. Então, a gente trazer um pouco dessa experiência do que a gente viveu, porque a nossa geração hoje, a maioria, né, se você pegar, estão em cargos de liderança, é o pessoal que está liderando hoje, né? Se eu pegar aí o pessoal de 30, 40 anos, né? Então, eu acho que é meio que a nossa missão, né? Mostrar um pouco disso, trazer eles para viver os relacionamentos de verdade. Você tem uma amizade, você vai viver essa amizade de verdade. O que é fazer questão de uma amizade? Você se dedicar a uma amizade. Será que essa pessoa, essa molecada de hoje tem aquela coisa falando, cara, deixa eu ligar pro André pra ver como é que ele tá, porque já faz, sei lá, faz dias, faz meses que eu não falo com ele. Ou o André mudou para outro país, eu quero saber como é que ele tá. Será que tem isso? Né? Então, é uma pergunta que talvez a gente convive mais com gente da nossa geração, mas eu não sei te falar se eles fazem isso, né? Igual, recentemente, né? Eu morei nos Estados Unidos um tempo, né? Eu morei lá nos Estados Unidos dos 20 aos 27 anos, né? Mais ou menos. E eu fiz muitos amigos no mundo inteiro, né? E recentemente a gente combinou, né? Eu e alguns amigos aqui, a gente foi fazer um mochilão na Europa, um motorhome. Que massa, cara. Que a gente passamos 9 países em 17 dias. Que top, cara. E no meio desse caminho, eu fiz questão, cara, eu andei, sei lá, acho que uns 400 quilômetros a mais. Tipo, eu deixei meus amigos no motorhome, aluguei um carro e fui numa cidade, esse amigo meu é eslovaco, né? A gente se conheceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né? E eu aluguei um carro, dirigi 3 horas pra ir lá na casa dele, pra ver Só pra ver ele. E aí, pra ver ele lá na casa dele, tipo, sabe? Falou, cara, eu tô passando aqui perto, eu não vou perder essa E oportunidade. nem tão perto, né? 400 km, né? 400 km. E eu tava abandonando a viagem ali, eu ia passar uma noite lá e voltar no outro dia, mas pra mim é muito importante isso. Falou, de repente, a gente tirou uma foto lá, ouviu o filho dele, né? Hoje ele na casa, a gente era tudo moleque, morando junto na época nos Estados Unidos, trabalhando junto. E aí, falou, vou... é mais forte que eu, por mais que a razão. Falou, cara, nossa, mas que trampo, né? Até os meus amigos que estavam comigo falaram, mas você é louco, você é foda mesmo, né? Você gosta desse cara demais, né? Aí eu falei, não, cara, eu, tipo, se eu tiver a chance, né? Eu tô tendo a chance de fazer isso, por que não? Por que não aproveitar, né? Cara, e é muito. Então hoje, a nova geração, será que eles fazem tanta questão? Assim? É de se pensar. É um ponto que a gente pode contribuir com eles. Sim, né? Porque você vê, um relacionamento duradouro, uma amizade, isso vai impactar até a futura vida deles. Porque hoje, num relacionamento, para você se manter junto, fiel, casado, você tem que se dedicar ao relacionamento. Você tem que se dedicar a estar com aquela pessoa, a fazer questão dela. Então, se a gente conseguir demonstrar isso nas relações, eu acho que a gente está dando um grande passo. Então, você faz isso de acordo, você faz isso na sua amizade, você faz isso com o amigo do trabalho, você faz isso em casa, você faz isso com seus filhos, você faz isso com seus pais. Então, aí você vai conseguindo alcançar muitas coisas para contribuir para a felicidade. Sem dúvida. E agindo com intenção, né? Agindo não com é intenção. simplesmente, deixa rolar, né, cara? Você tem intenção de fazer o outro se sentir acolhido, se sentir bem, se sentir querido, né? E sem esperar nada em troca. Você faz porque seu coração... E aí, na hora que você vê, o outro tá fazendo igual. Porque... Né, gera reciprocidade. Gera reciprocidade. Então, isso me pega muito, assim, sabe? Eu sou meio maluco com isso, sabe? Então, de repente, eu tô programando uma próxima viagem, falou, eu tenho um amigo em tal lugar, eu tô passando aqui perto de Goiás, eu tenho um amigo que mora ali, eu vou dar uma esticadinha até ali para rever ele. Massa demais. E faz toda a diferença mesmo. Eu acho que é algo que possivelmente tá se perdendo aí. Tá se perdendo.
Que a galera começa a ficar só focado no que é mais rápido, no que é mais prático, mais econômico, e deixa de valorizar momentos que são impagáveis. Deixa de viver experiências, cara. Isso é... Hoje a vida tá voltada para isso, né? Você viver a experiência de fazer algo diferente, algo novo. Então, por que não? Por que não? Você não... E você tá ali vivendo e intencionalmente aproveitando aquele momento, né? Você não tá vivendo porque foi um acaso. Não. Você fez dar certo, né? Você faz questão. Igual, eu fiquei quase que 7 anos nos Estados Unidos, né? E se eu não tivesse trabalhado minhas relações, eu teria voltado para cá e me sentido um completo estranho. Uhum. Que a galera já tinha mudado de fase aqui, Tinha né? mudado de fase. Cheguei aqui, o cara tava noivo, casando. Eu devo ter sido padrinho de casamento durante um ano seguido, sabe? Só que, cara, eu lembro que eu gastava uma grana com... Na época não tinha... O máximo que a gente tinha era o Messenger. Uhum. Né? Aquele que fazia a tela tremer, né? Né? E aí, é o máximo que a gente tinha. Então, eu gastava uma grana de telefone pra ligar pra cada um. Que massa, cara. Tipo, na época tinha o Orkut, né? As comunidades a comunidade, do Orkut. sei lá, você deixava um depoimento pro seu amigo, né, tal. E, cara, era uma coisa louca, assim, o tanto que eu fazia questão de não perder isso. E aí depois eu voltei pra cá, foi isso ao contrário, sabe? Eu não perder, né, os meus amigos que ainda estão lá, tal, os que estão espalhados aí pelo mundo. Que voltaram pros lugares de origem. É muito massa, né, cara, essa experiência de olhar pra trás e ver que o que você viveu valeu a pena pra caramba, né? Sim, e a gente volta naquele assunto, né? Vixe. Nossa, temos plateia. Uma grande plateia. Uma grande plateia. Depois a gente conta pra vocês quem chegou aqui. Pô, vai lá, Montanha. Situação inusitada no Endcast. Levanta, Israel. Ele ligou e falou, 7. Passa lá pra não atrapalhar. Não queria, mas... Uma visita do Montanha aqui, a gente tem que aproveitar, né? Graças a Deus, você. Vem a presença, pá. Aí sim, hein? Essa foi inesperada. Esse é um dos caras que mais me faz rir, cara. Não é só Nossa você, não. senhora. Viu? Eu descobri hoje que tudo começa a melhorar na relação com Montanha a partir da sexta cerveja. Eu quero testar isso aí. Tá lá no Instagram. Sexta? Esse cara, ele enfrentou o bullying de uma maneira que ninguém... Você não tem ideia. Isso é formado e pós-graduado em bullying. Não, né, cara? ninguém consegue com ele. Tipo, não ouse tentar bulinar o Israel. Não tem como. Você, de um jeito ou de outro, você vai sair perdendo. Até quem não conhece e não quer praticar o bullying com ele consegue, cara. A gente foi numa festa de aniversário lá no Habib's, no sábado passado, né? Aí estamos lá pedindo, cada um pediu o que queria, aí de repente chega a garçonete. Quem que é o Ismael? Eu falei, é ele! O Ismael. Little Smile. Aquele ele é o Little Mountain. The Mountain. Irmão, mas a gente tava falando sobre essa experiência de olhar pra trás e ver que valeu a pena, né? Eu tiro o chapéu pra sua experiência de vida, assim. Eu vivi o extremo oposto disso. Eu me casei com 19 e a gente casou grávido, né? Então logo veio o Felipe, a gente brinca que ele nasceu prematuro. Nós casamos em outubro, ele nasceu em janeiro. Caraca. Então a gente casou bem grávido. Mas hoje eu consigo olhar pra trás e sentir a mesma coisa, cara. Falando, cara, se tivesse que voltar a escolher, eu queria viver de novo tudo isso que foi vivido. Porque valeu a pena cada segundo, valeu a pena cada esforço, valeu a pena a gente ter a intenção de fazer, dar certo. É isso que a gente tá falando de gratidão, da gente enxergar a sua realidade e ser grato, e ser feliz com o que você tá vivendo. Hoje eu vejo muita gente falar, nossa, eu queria voltar 20 anos atrás porque eu queria mudar
um monte de coisa e tal. Talvez tem gente que queria ser até outra pessoa diferente. Cara, eu volto pra trás, eu queria só viver tudo de novo, pra ter Com aquela mais sensação. intensidade ainda, né? Mas só pra ter aquela sensação de novo, Uhum. sabe? Então, só que se a gente chega nisso, talvez hoje com um olhar mais maduro, né? Vamos falar, a gente conseguir chegar aí na casa dos 40 anos e grato por tudo que viveu, é uma evolução da nossa geração, né? Então, eu acho que a nossa geração, ela entendeu que a vida é uma vez, que a gente tem que aproveitar durante a jornada. Você foi pai aos 19 anos, não quer dizer que você... Porra, eu tô enterrado, não vou viver mais nada, agora eu sou pai de família. Eu vou ter que ser um cara triste, cabisbaixo. Não, cara, eu vou viver essa melhor experiência. Hoje você tem 40 anos, seu filho tem 20 anos. Na verdade, ele tá com 22 e eu com 42. Então a gente até brinca que tem lugar que a gente chega que o pessoal acha que a gente é irmão, pô. Então, é bom pra caralho. E você isso. teve energia pra curtir as melhores fases dele. Sem dúvida. Talvez hoje, um cara com 40 anos entrando na paternidade, a hora que o filho dele chega com 20 anos, ele vai estar com mais de 60. Então, talvez... É outra energia. É outra energia. Então, tudo tem o lado bom. Só cabe a gente querer enxergar isso. Sem dúvida. Então, e aí que a gente fala, né? Você tem duas opções na vida. Ser otimista e ser pessimista. Pra quê você vai ser pessimista? Pra quê? Pra quê? A gente já nasceu no Brasil. Então, né? Então, é só viver, né? É só viver. E eu acho que essa é uma particularidade legal do brasileiro. Que faz piada até com cara, o que tem de pior, né, a gente cara? consegue ser feliz. O cara, na simplicidade dele, igual eu te falei, que eu gosto ali no boteco, na rua de baixo da minha mãe. Cara, talvez a vida ideal que eu planejo pra mim não seja, eu quero ter um apartamento na praia, a mansão. Não, talvez eu queira estar ali perto dos meus, poder ir no supermercado de chinela. Curtir os amigos, curtir né, os amigos ali e tal, sem, sabe? Talvez você tá buscando muita coisa, porque você quer impactar mais. Então, cada um olhar a sua... Você tem uma visão, só que ser grato. Falar, cara, eu quero ser feliz da maneira que eu... Tipo, eu não sei como que eu vou estar, mas eu preciso ser feliz. Igual eu tava vendo, né? Na hora que a gente falou de felicidade, tem um país, eu não sei se vocês já ouviram falar, o Butão. É pequenininho, né? Mas já ouvi falar, já estudei, inclusive, sobre o Butão. O Butão, ele mede... ele mede o FIB. Né, que é a felicidade interna bruta. Felicidade interna bruta. Né? E isso vem de 72 pra cá. Né? Que o rei lá, o cara, ele determinou... Né? E aí hoje, na população de 15 a 30 anos, mais de 48% da população se diz feliz. Incrível, né? Então, eles deixaram de lado ali todo, né, aquilo, porque vamos medir economicamente. Não, vamos medir a saúde mental, saúde, né, relacionamentos, né, e são mais de 10 índices aí, né, que tá dentro do FIB. Então, aí, na hora que você vê as imagens, até um país que eu tenho vontade... Eu também tenho uma baita vontade, E cara. aí, você vê as pessoas, tipo, naquela simplicidade, um país pobre e tal, mas, cara, tá todo mundo rindo. Uhum. Que no final das contas, não precisa de ter alguma coisa pra ser feliz, né, cara? Então, o que fica a lição, né? Você vê, acho que a gente tá mais preocupado em ser feliz para conquistar as coisas. Não conquistar as coisas para ser feliz. Perfeito. Eu já sabia que a conversa ia ser boa, cara, mas tá superando as expectativas, viu? Legal, viu, Nezão? Tô feliz. Que bom, cara. Eu também tô. E na música, de que forma que você foi parar, né, na música? Você foi incentivado em casa para estudar música? Cara, meu pai, ele é um fã de Roberto Carlos, assim, Roberto Carlos e Jovem Guarda, assim, incondicional. Acho que meu pai sempre quis
Meu pai gosta muito de arte, ele pinta e tal. E ele sempre quis aprender um instrumento, né? E aí eu nasci, o meu irmão gosta muito de música, então é meio que você morar com o John Lennon. Você dividir quarto. Já vai? Como assim, cara? Já vai. Achei que ele ia ficar até o final. Sextou pra ele. Vai lá encontrar a gangue do tricô. Manda um beijo pras meninas. Com Deus, beijo. E aí o meu pai, ele é muito ligado, né? Então, desde criança, né, a gente, eu e meu irmão, a gente tava em ligação com música, com rock, né? Mas, então, a gente chegava em Natal, aniversário, a gente pedia vinil dos Beatles, Rolling Stones, né? Eu gostava muito de Raul. Que massa. Imagina uma criança, Escutando 6 Raul. anos, cantando Metamorfose Ambulante. Excelente. Então, mas era essa a pegada. E o meu irmão, ele começou a aprender, né? A tocar e Seu logo... irmão é mais velho? É, mais velho. Meu irmão tem 43 anos, né? Vai fazer 44. E o meu irmão, ele é um músico, assim, fora de série. Eu brinco, né? Ele é um profissional da música, né? E a gente sempre cresceu ouvindo música, né? E aí eu já tocava um violãozinho ali, sabia algumas notas que eu aprendi em revistinha e tal. E com Como os incas faziam. Eu falo que hoje, sei lá, a livraria Martins que me ensinou a tocar o violão. Nossa, voltei no tempo. Eu ia Livraria lá, Martins. comprava as revistinhas e tal. Lá no calçadão. E de repente eu tava apaixonado por isso, não queria fazer outra coisa. Eu lembro que eu gostava muito, gosto ainda, né, de Nirvana. Tipo, tem tudo capa de disco, né, tatuado. Né, e comecei a ouvir, cara. Isso, montei uma banda. E aí, de repente, você sente um sentimento de invencibilidade. Falou, com a música eu vou... Você pode ir para vários lugares sem sair do mesmo lugar, né? Sim. E comecei a ouvir rock e tal, montei uma banda, montei duas, tal, e fui insistindo, né, com isso. Hoje a gente brinca, né, a gente se reúne, por mais que tá apertado a agenda, a gente conseguiu, eu, o Vinícius e o Yuri, a gente conseguiu gravar as músicas que a gente escreveu quando a gente tinha 20, Nossa, que show, 18 cara. anos de idade, né? Então, a gente não tinha condições na época, né? Você não tinha... era muito caro você ir para um estúdio tal, e gravar as músicas tudo separado, certinho. E a gente, recentemente, há 2 anos atrás, a gente conseguiu gravar. Tá lá no Spotify. Lá. Que top, cara. Vamos já deixar o nome do... O Aliens 16. Aliens 16. Os alienígenas do DDD 16. Então, Tem todo um propósito, tem um propósito do nome. né? É que era só Aliens, né? Aí o Spotify não deixou... Tinha que pôr mais alguma coisa. Aí foi o 16. 16, tipo, CPM 22. Blink 182. Aí o Aliens 16. Ficou até legal, né? Mas ficou legal mesmo, cara. Eu curti. E eu vou ouvir, cara. Eu quero Não, agora... e é legal, assim, a gente trouxe muitas reflexões, assim, e a partir do momento quando você passa a trabalhar com música autoral, que você deixa só de tocar músicas dos outros e você começa a escrever sobre o que você pensa, né? E isso te dá uma liberdade poética muito, muito legal, assim, né? Então, a gente te incentiva a buscar inspiração. Então, aí você tem que... Pesquisar. Você tem que pesquisar, você tem que ouvir coisas boas, você tem que ler coisas boas, depende da mensagem que você quer passar. Né? E hoje, a minha música, o que eu tento trabalhar, está em cima disso, né? Da leveza da vida, felicidade. Lá atrás, talvez a gente queria protestar com aquela coisa, né, do punk rock e tal. E hoje acho que... né? E hoje que eu acho que não está tanto isso, assim, tá numa parada mais de gratidão, assim, sabe? De você contemplar, né? O direito de acordar todo dia, respirar, ter uma vida legal, poder viver coisas boas, novas experiências. Né? A gente é uma parcela da população que a gente tem que ser muito grato perto. Se a gente analisar o mundo aí ao redor da gente, a gente vive bem demais. Né? Se eu ver, a gente ter a oportunidade de fazer isso, né? De ter uma realidade muito boa. Então a gente tem que colaborar de alguma maneira, né? Devolver um pouquinho. Devolver um pouco. Né? Então,
O propósito do podcast aqui é um pouquinho disso também, de devolver um pouquinho, cara. A gente tem um baita privilégio, né? Se a gente for pensar em estrutura da cidade, por exemplo, a gente está na segunda melhor cidade para se viver no país, cara. Então é muito acima da média, né? Eu costumo falar, cara. Eu morei em vários, morei fora, né? Depois morei no Rio de Janeiro, morei em Araraquara. E eu demorei pra enxergar isso. Sabe? Sempre tinha aquela coisa que eu quero ir embora daqui e tal. E aí, indo, né? Eu falei, cara, Franca é uma cidade, não é uma cidade pequena, tem tudo que a gente precisa. É uma cidade que eu pego o meu carro, eu chego com 15, 20 minutos onde eu preciso. Qualquer lugar, né? É uma cidade que ainda a gente não sofre com violência. É uma cidade tranquila, se a gente for comparado com outras, né? Com outras, né? E aí tá aquela coisa, falou, peraí, deixa eu olhar aqui o que eu tô vivendo. E hoje eu não troco por nada. Eu acho que não tem, talvez aí, a gente fala em carreira tal, tudo, lógico. Talvez amanhã eu vou querer viver uma nova experiência. Eu também nunca digo nunca. Mas tem que valer muito a pena. Tem que valer muito a pena. Né? Então, porque tudo que a gente tem aqui é muito bom isso. Você mora numa cidade grande, que tem um jeito de interior, sabe? Que todo mundo conhece todo mundo. Que a gente tá em Minas, praticamente. Mas é a cidade paulista mais mineira que tem, né? Então, eu gosto muito, assim, sabe? Por mais que aí a gente diz, mas você mora fora e tal. Cara, lá as coisas funcionam. Que funciona também. É só a gente fazer funcionar. Só querer fazer funcionar. Fazendo a sua parte, né? Exatamente. Também ajuda a funcionar, né? Vai que no futuro eu quero morar lá no Butão. A gente podia combinar uma viagem junto, hein, Bora, cara? Nossa! Fazer um ano, tirar um sabático. Um tempo sabático aí, fazer umas viagens. Nossa, ia ser incrível. Eu fiz uma pós-graduação em psicologia positiva, neurociências e mindfulness. E dentro da psicologia positiva tinha uma disciplina que era a ciência da felicidade. E a gente teve algumas aulas dedicadas a estudar o FIB lá do Butão, cara. A gente teve o Gustavo Arnes, não sei se você já ouviu falar dele, é um professor de Curitiba, dá aula na PUC do Paraná e em algumas outras também. Ele já teve a oportunidade de conhecer a cultura do Butão, de estudar os porquês dessa política, né, de analisar a felicidade. E é incrível, cara. É incrível como faz a diferença na vida das pessoas eles olharem para isso, né? O governo olhar para isso. Né? E a partir disso, cara, começou a ter uma análise, assim, em políticas mundiais, né? A gente, hoje, né, em pleno... você vê, tá tendo uma nacionalização no mundo muito grande, talvez um movimento na contramão, né? Disso, né? Só que já há algum tempo já enxergaram isso, né? Então, quando que a gente, antigamente, há 20 anos atrás, você teria noção que você morar perto de uma área verde vai te dar mais felicidade? Não tinha isso. Você não tinha ideia disso. Você morar... você ter um animal, ele vai te trazer mais felicidade. Você vai aprender a cuidar de algo. Né? Você ter uma planta em casa. Então, são pequenos detalhes. Né, que se a gente ter isso como cultura, a gente vai conseguir ter uma população um pouco mais feliz. Em pleno... A gente tá falando... Igual a gente fala hoje de saúde mental, cara. Hoje eu acho... falando num aspecto de saúde, é o fator mais preocupante. Sem dúvida. Que eu vejo, né, hoje. Então, você vê, nunca se falou tanto em terapia, nunca se falou... Burnout. A gente... E é uma coisa que a gente vê todo dia acontecer. Né? Então, eu acho que esses são os causadores de muitas doenças. Né? Eu acho que um cara que ele estressa muito, ele passa muito tempo com raiva, a probabilidade dele ter um câncer é muito maior. Sim, do que um infarto, um AVC, suicídio.
né? Exatamente. São coisas que estão aumentando assustadoramente, né, cara? Depressão, ansiedade. E com medidas simples, como ficar longe um pouco do celular, trocar ideia olhando no olho da outra pessoa e parando tudo para conversar, né? Ter uma planta, um animal de estimação. E eu acho que cada dia a gente tem que trazer esse debate para políticas públicas, né? Sim. Vou falar, o que eu posso fazer para a população se sentir melhor. A gente fica muito, volta a falar, a gente fica muito voltado para o aspecto econômico, tal, o tecnologia, viver, vencer, tal, É. e aí, né? Como que vai ser essa jornada? E eu acho que se fala muito pouco ainda. A gente vê aí o mundo, você vê hoje o mundo está em guerra, né? Porque você tem que escolher um lado e não tem ninguém falando de felicidade. Nenhuma das partes, né? Falando assim, o quanto que a gente tem que ganhar, ser feliz, né? Então, eu acho que esse debate tem que ser bem ampliado, Andrezão. Parabéns por fazer isso, trazer esse tipo de informação aí pra galera. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo. E que bom poder ter alguém como você, assim, pra gente bater esse papo aqui. Acho que daria pra gente fazer mais episódios. Aliás, passou pela minha cabeça uma ideia aqui que eu quero aproveitar que a gente tá gravando. Tá? Me ajuda a trazer o Yuri e o Vinícius também. Vamos marcar um episódio com a banda? Bora. Pode ser? Bora. O Yuri tá correndo de mim, já convidei ele algumas vezes. Já ele não é o momento ainda. Não, o Yuri é um cara tímido, cara. Não parece, mas né? É muito. Só que a gente obriga ele. Eu e o Vinícius chegar e falar, não tem como ele falar, não. Não tem como, não. Então tá registrado aqui. Você fala comigo com o Vinícius que a gente marca. Tá bom. E ele vem. Combinado, então. Já tá feito o convite pra gente trazer a banda aqui e trocar mais ideias sobre esse contemplar a vida aí que vocês estão cantando, que eu me interessei muitíssimo, viu? Legal, Andrezão. Bom, a gente trocou ideia sobre vários assuntos aqui, conheci um pouquinho melhor o Andrezão aqui, né? E gostei do que eu conheci. Queria, antes de partir para a pergunta final, te perguntar se você ainda tem algum grande sonho que você quer compartilhar com a gente aqui, cara, assim, pensando em futuro, né? O que você pensa pro seu futuro? Cara, eu tenho algumas metas aí, né? Vamos falar, eu quero ir pra África. Legal. Uma África e Ásia, agora tá nos meus planos, né? E eu acho que o maior sonho mesmo, cara, é eu estar próximo dos meus pais agora, né? Nessa fase que eles estão mais idosos e tal, conseguir realizar os sonhos das pessoas, ajudar as pessoas que estão próximas de mim a realizar sonhos também, né? Eu acho que eu realizei muita coisa já, assim, que eu sonhava, né? A gente tem que continuar sonhando, né? Criando, mas eu acho que o meu sonho hoje ele tá mais num aspecto coletivo ali das pessoas que estão ao meu redor, do que às vezes um objetivo em si, assim. Acho que o meu sonho é viver intensamente aí os próximos anos, né? Então, viver mais experiências, né? Viver coisas diferentes aqui, mudar de opinião, né? Ver o mundo diferente. Eu costumo falar assim, que uma das coisas que eu mais gosto é de mudar o meu ponto de vista. Tipo, quando você tem alguém que muda o seu ponto de vista, é tão enriquecedor, assim, você conseguir ver algo diferente. Talvez que você viu a vida inteira de uma maneira e vai lá alguém, às vezes, com uma simples palavra, um detalhe, abre uma avenida na sua cabeça. Aluga um triplex, né? Incrível isso. Arrepiei, cara. Mudar de opinião. Só incrível. E olhando pro passado agora, quero te convidar para fazer uma viagem no tempo. O André de hoje, de 41, né? Tá. Já fez ou vai fazer? Não, vai chegar, em novembro. Ainda. Novembro, tá longe ainda, pô. Bem longe. Sou recém quarentão. Então, o André de 40, tendo a oportunidade, né? O André que hoje é um cara que já viajou vários países do mundo, um cara que já visitou um amigo eslovaco, né? Que tem amigos espalhados, né, em lugares diferentes, que tem muitos amigos, né? Pessoas que realmente te amam e que você ama.
O cara que é casado, né? Que tem uma família linda, que tem uma carreira de sucesso, que tem uma equipe. Enfim, o André que é filho, né? Que é irmão, tio, padrasto. O André tendo a oportunidade de revisitar a si mesmo, né? Visitar o André criança, em algum momento da sua infância, que faça sentido você voltar, né? Que seja marcante para você, independente de qual seja, mas que seja na infância. E tendo a oportunidade de olhar para o André criança nos olhos e deixar um conselho para ele. Que conselho que seria esse? Seja mais compreensivo. Uau! É. Seja mais compreensivo. Eu acho que talvez hoje é legal a gente voltar no passado e ver o que a gente errou aí. Só que é difícil demais você falar para uma criança vamos falar dos 10 aos 15 anos, que é aquela fase adolescente mais cabeça dura, né? De não compreensão assim, com os pais, né? Então, eu acho que é até um conselho para molecada aí, cara, ouça seus pais, porque já trilharam um caminho. E vamos falar assim, eu com 40 anos, eu aprendi tanta coisa, então você imagina eles, né? Uhum. Então, ouçam seus pais, ouçam os mais velhos, né? Que eu acho que você não tem nada a perder. Tenha humildade para aprender, para escutar, que vai te levar em lugares que você nunca... O poder de escutar é muito maior do que o da fala. Sem dúvida. Então... Sem dúvida. Que incrível, cara. Obrigado. Obrigado mesmo. Eu curti demais o papo. Você curtiu? Nossa, cara, legal pra caramba. Sextou legal hoje. Sextou legal, né? Tomar uma cerveja até mais leve. Que bom, cara, que bom. Na próxima a gente traz a cerveja pra cá, então, pra gente já emendar daqui. Fez uma terapia de coisa boa aqui, Foi né? mesmo. Não tem nada melhor do que falar de bons sentimentos, né? Sem dúvida. Você quer deixar o @ do Instagram aí pra galera te perguntar mais alguma coisa? Cara, segue lá. André Viotto, com um T. Tudo junto? Tudo André junto. Viotto. Se tem alguma coisa que de repente eu não perguntei que a galera queria te perguntar, né? Já aproveita, vai lá e manda Pergunta tudo. A gente tem... Não sei se eu tenho todas as respostas, mas o quê? A gente tenta, né? A gente tenta responder a galera aí. Show de bola, irmão. Bom, galera, se você que tá aí, né, acompanhando esse papo até agora, primeiro, muito obrigado, né, de você ter assistido a gente e compartilhado dessa conversa aqui com a gente também. Se você tá assistindo pelo YouTube e ainda não foi inscrito, aí não adianta, né, cara? Nem se mudar pro botão. Tem que inscrever no canal pra ser feliz, não tem não? Clica na mãozinha aí, cara. Se inscreve, vai. Porque, ó, tem muita informação boa aí, ó. É isso aí. Aquela lembrança que o Andrezão falou mais cedo, tem que assistir, tá valendo, tem que assistir, né? ó. Meus amigos aí, vocês são obrigados a assistir, senão eu vou gostar menos de vocês. É isso aí, o Endcast vai chegar até em outros países agora, mais países. Pode pôr a translation aí embaixo, em eslovaco. Isso Pelo menos o Milan, meu amigo assistiu, que a gente falou dele hoje. Manda pra ele. E se você quiser perguntar também alguma coisa através do canal aqui, comenta aqui no episódio o que você achou, qual que é a sua outra curiosidade a respeito do Andrezão aqui, que a gente responde para você também. Se você ouviu ou assistiu a gente pelo Spotify, segue a gente aí também no Spotify, já aproveita e deixa 5 estrelinhas aí, que você ajuda o algoritmo a entregar esse conteúdo para mais pessoas que também podem se beneficiar desse conteúdo. Esse é o Endcast, o podcast da felicidade, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, Andrezão. Valeu, Andrezão. Obrigado. Obrigado, irmão.